E teve um 0-0 no Fla-Flu no Campeonato Carioca, Mauro César. Claro, mais uma vez a arbitragem chama atenção com um lance ridículo do gol anulado do Pedro, um gol, por sinal, belíssimo, com uma linda jogada do Arrascaeta, um passe de 3 dedos, o Pedro chegando de carrinho na bola. Agora, antes de falar desse lance, que a gente vai ter que falar muito desse lance, e do desabafo, né, do Fernando Diniz e do André. Os dois desabafaram contra a imprensa depois do jogo. Mas falando da partida, Mauro, o que falar do jogo foi um 0-0, o Flamengo continua 11 jogos sem sofrer gols, né? O Rossi bateu o recorde do Cantarelli de tempo sem sofrer gols. O Cantarelli, que era daquela geração do Zico, uma geração mágica do Flamengo. E o Rossi agora bate esse recorde. Mas você não gostou muito não, né? Você achou a atuação do Flamengo meio burocrática demais. O Rossi, aliás, nesses 2 jogos Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, ele não fez nenhuma defesa. O Fluminense não chutou a bola no gol do Flamengo. Teve a bola na trave, mas bola na trave não é arremate certo, é arremate errado, porque ela não foi na direção do gol, ela foi na trave. Arremate certo é o que vai na direção do gol, aquele que só não vira gol se o goleiro defendeu ou alguém salvar a bola na trajetória para as redes adversárias. Então são 2 jogos em que o Fluminense não conseguiu finalizar. Claro que isso não é mérito só do Rossi. O Rossi, aliás, é o que tem menos mérito nisso, é mérito do sistema defensivo, que ele não faz defesa. Tem torcedor do Flamengo até brincando, dizendo o seguinte: poderiam fazer uma promoção com o sócio-torcedor, goleiro por um dia. Aí o cara ganha a promoção, ele vai lá, põe um cara no gol do Flamengo, ele fica lá, porque o Rossi não faz defesa. Claro, ele participa do jogo, sabe cortar um cruzamento, ele faz a reposição de bola. E o fato de ter um goleiro ali, evidentemente, aumenta o desafio dos atacantes, né? Tem um cara qualquer no gol, você chuta de qualquer jeito, ela vai entrar, né? É uma grande brincadeira, claro. Mas esse é o grande ponto positivo do trabalho do Tite em 2024. Né? Ali, inclusive, ele participa aí, ó. Ele que faz o lançamento. O bolão do Rossi pro Arrascaeta. Foi um lançamento mesmo, ele viu ali e meteu a bola buscando o Uruguai. Mas eu acho que, assim, defensivamente não há o que falar. Não tem o que falar do Flamengo. Mas o Flamengo poderia ter sido mais ousado ontem. O Fluminense todo remendado, Marquinhos lateral direito, o Marcelo na esquerda, que é um jogador que marca pouco, já é veterano, uma zaga com Martinelli. Depois do segundo tempo, a zaga era André e Martinelli em dado momento. Realmente, e agora teve, claro, essa anulação ridícula desse gol, né? Aí tem a câmera lenta parece que vai arrancar as costas do outro, mas você vê no lance normal, qualquer contato físico, o Keno já cai. Logo depois o Marcelo se atirou, uma disputa de bola, que foi trazendo a bola para frente da área, aí quando o De La Cruz encostou nele, nem empurrou. O Marcelo abriu os 2 braços e já pulou no chão, de peito assim no chão. O árbitro estava em frente, ele foi lá e marcou. Eles não sabem nada, eles são muito ruins. Então Wagner Magalhães, o árbitro, e Rodrigo Nunes de Sá, o VAR. Aí foi buscar isso aí para anular. Acabou de acontecer um gol na Inglaterra, gol do Salah, o Liverpool virou para cima do Manchester United na Copa da Inglaterra, e na origem do lance, o Joey Gomes, o zagueiro lateral do Liverpool, ele dá o bote no Bruno Fernandes meio molengão assim, com a bola, tomou a bola, caiu, seguiu o jogo, gol do Liverpool, ninguém nem fala nada. Lance bem parecido. Um abraço, o Botafogo fez um gol no Red Bull Bragantino quarta-feira, também teve um contato ali e tal, viu o Mar rodando, mandou seguir. O VAR analisou, não, gol do Botafogo, não anulou. Mas aí no Campeonato Carioca os caras vão lá e anulam. E estava muito cômodo ontem para o cara anular o gol do Flamengo, porque a vantagem era muito grande, a classificação estava praticamente definida, o Fluminense teria que fazer 3 gols. Então é fácil ele fazer uma média. E aí entra uma outra questão importante, assim, eu achei que o Flamengo teve pouco apetite. Não estou dizendo que tem que se expor para correr o risco, se mandar atacar o adversário sem ter cuidados. Mas agredir um pouco mais, subir um pouquinho mais a marcação, dava para fazer. Mas dosou energia. A gente fez data FIFA agora, só vai jogar daqui a, sei lá, 10, 15 dias. Está dosando energia do quê? Entendeu? Não tem sentido. O Flamengo poderia ontem ter buscado uma imposição maior e lutar pela vitória de uma forma que eu acho que não lutou. Especialmente depois de um dado momento do segundo tempo. Eu não gostei disso, eu entendo que o Tite tem essa forma de trabalhar, acho que o Flamengo e os rubro-negros têm que entender o Tite, mas o Tite também tem que entender o Flamengo. O Flamengo não é igual a outros clubes onde você empata de 0-0 e está todo mundo comemorando. Você até comemorou ontem, porque, claro, eliminou o Fluminense e tal, mas cada clube tem a sua peculiaridade. Eu entendo que o Flamengo, com o time que tem, quanto o Fluminense, na fase que está, 13º clássico sem vitória, todo remendado, com uma defesa que era uma coxa de retalhos, o Flamengo tinha a obrigação de lutar mais pela vitória, apertar mais o Fluminense. Especialmente quando no final do jogo o Fluminense tinha essa defesa. Não tinha nenhum zagueiro. Não tinha nenhum zagueiro, todo improvisado. Era hora de subir um pouquinho e tentar ali um gol da vitória para presentear o torcedor que foi o Maracanã. Eu vejo dessa maneira. É o porém que eu coloco aí. Mas classificou? Sim. Se perdesse, classificaria.
Tomasse 2-0, se classificaria. Então dava para arriscar. Fosse assim, ó, o empate do Flamengo, se perde, sai em dado momento, até entendo, não. É um jogo difícil, é um adversário que é o campeão da Libertadores, entre outros títulos. Vamos segurar um pouquinho aqui, que agora... Mas não, o jogo, a classificação estava na mão. Então deveria, acho que, ter usado um pouco mais. Acho que o Tite precisa repensar um pouquinho isso, tá? Agora, teve um detalhe também nesse jogo, em que o Fluminense fez quase o triplo de faltas do Flamengo, e quase todas elas, eu comentei o jogo ontem lá no canal Gold e chamei atenção para isso o jogo inteiro. A cada falta, olha, de novo, é só prestar atenção. Rodízio de falta. Entre as duas intermediárias aconteciam as faltas. Qualquer bola recuperada do Flamengo, o Fluminense teve mais posse de bola, jogou muito tempo dentro do campo do Flamengo. O Flamengo ficou chamando o Fluminense para o campo dele. Só que não conseguia finalizar, né? Porque o bloqueio defensivo muito bom. O Varela, aliás, jogou muito bem. Muito bem. Bloqueou várias tentativas de passe e de chute do Fluminense. O Fluminense para com falta o tempo todo o jogo. É um recurso? É um recurso. Tem um risco, você pode tomar cartão. Com a arbitragem ruim, você não vai tomar cartão. Então pode fazer faltinha. Muitos técnicos fazem isso. Mas estamos falando do time do Fernando Diniz, que discursa pelo bem do futebol, que no ano passado, quando jogou contra o Flamengo, saiu reclamando do time do São Paulo, foi na Copa do Brasil, e antes do Carioca também, reclamando que o Flamengo fez 25 faltas, o Fluminense fez lá 15 ou 10, você vai lembrar disso. Ele reclamou. Foi mais de uma vez. Então o técnico que reclama tanto quando o adversário faz falta, não deveria utilizar isso como recurso. É contraditório, muito contraditório, né? Muito contraditório. Então não fale, não vem com esse papo furado de que, não, pelo bem do futebol. O dinizismo não é uma filosofia de vida para salvar o futebol, nada, são coisas da cabeça de um treinador. Um estilo de jogo. Nem um estilo de jogo é. Qual é o estilo de jogo? Ficar trocando o passe dentro da pequena área, correndo um risco desnecessário, como fez ontem de novo. Até o dia de tomar um gol num jogo importante. Para que aquilo? Qual a necessidade? Contra o Manchester City, tomou de 4, acharam bonitinho e ficar trocando passe na pequena área. Ontem de novo fizeram. Ontem quase saiu aquele gol do Pedro, saiu numa roubada de bola. Numa dessas sai um gol, quer dizer, é isso para fazer prevalecer que não, meu time joga assim. Não ganha 13 clássicos, gente. 13 clássicos sem vencer. O Fluminense não está jogando bem esse ano. Ganhou lá a Recopa, ok, beleza e tal, mas não tem jogado bem. Isso tem que ser falado. Quando você atinge um patamar em que você é campeão da Libertadores, bicampeão carioca, campeão da Recopa, você vai ser cobrado nesse patamar, amigo. A Ponte Preta não é cobrada. Falamos da Ponte agora, não é cobrado nesse patamar. O Palmeiras é. Se o Palmeiras começar a perder, jogar mal, vai ser questionado. Se o Palmeiras ontem ganha da Ponte Preta suando sangue, seria criticado. Porque é um adversário muito inferior. Mas ganhou com autoridade. O Fluminense não tem jogado bem. Aí entra o episódio que você falou aí. Aí sai o André, para aquela entrevista ali da transmissão, o repórter pergunta para ele, o Fluminense chega a 13 clássicos sem vencer. Vocês deveriam falar que o Diniz chegou no Fluminense, pegou o time perto do rebaixamento, que ele ganhou isso, ganhou aqui. Peraí. Não estamos fazendo uma análise da trajetória do Diniz. A pauta não é essa. A pauta é factual. Eu não sei se ele consegue entender isso, o jogador de futebol acha que... Todo mundo acha que entende jornalismo, mas a maioria não sabe nada sobre a nossa profissão, né? Todo mundo acha que entende. Acha que não precisa de diploma para trabalhar, não precisa de experiência, nada, que é só chegar lá e sair fazendo, né? Mas não é bem assim. A pauta, ou seja, o que é relevante é o assunto factual naquele momento. Você está na transmissão num jogo. O repórter pergunta aqui sobre o contexto, a partir de tudo que envolve. O que envolve? O Fluminense, campeão da Libertadores, bicampeão do Rio de Janeiro, ainda é, porque não teve ainda o campeão desse ano, campeão da Recopa, não ganha um clássico, ou seja, não derrota Vasco, Botafogo e Flamengo há 13 jogos. Isso é sim notícia, isso é sim relevante e isso gera questionamentos do torcedor do Fluminense. Muitos estão questionando, que negócio é esse? A gente não ganha do Vasco, 5 derrotas do Diniz para o Botafogo, 4 seguidas, 7 jogos sem vencer o Flamengo, 4 empates e 3 derrotas. Desde o 4-1, fez 7 jogos com o Flamengo, não ganhou nenhum, não ganhou, não ganha do Vasco. Não ganhou do Brasileiro, não ganhou no Campeonato Carioca, ou seja, tem alguma coisa aí que não está batendo. E teve a eliminação da Copa do Brasil, né? Pelo Flamengo. Exatamente, já teve essa eliminação, tudo depois dos 4-1. 4-1, histórico, campeão, mas, amigo, já passou, já virou a página. Assim que funciona. Isso aí me lembra os caras do Flamengo se apoiando em 2023 nos títulos de 22. Não, mas ganhamos a Copa do Brasil ano passado, já acabou. Já virou, agora é outro ano. O torcedor tricolor quer mais títulos, quer vitórias sobre seus rivais. Ora, bolas, o quê? Não, vamos ficar aqui curtindo a Libertadores contra o Boca. Acabou, amigo. Isso está na história. Time grande é assim. É assim, você tem que ganhar sempre. Aquela história de matar o leão sempre, é assim que funciona. Não significa ignorar os feitos do passado recente. Não, mas já ficaram no passado. Então, se você joga mal, se você não ganha dos seus rivais, se você é eliminado, você vai ser assim questionado. E aí teve o Felipe Melo, depois do jogo com a LDU lá em Quito, que o Fluminense perdeu de 1-0, dizendo para o jornalista, vocês não vão perguntar da arbitragem e tal, quer dizer, ele dizendo o que ele achava que tinha que perguntar para ele. Um negócio surreal. Mas ali ele tinha razão, né? De não terem falado de arbitragem. Mas falou de arbitragem? Tinha falado de arbitragem? Acho que foi. Falaram de arbitragem, eles começaram a falar de arbitragem. Tanto que ninguém perguntou, acho que até porque não tinha que perguntar, eles já tinham falado. Por que você vai perguntar?
Se o cara já falou de arbitragem, vai ficar a noite inteira falando daquilo. E o jogo não foi arbitragem. O jogo o Fluminense jogou foi mal lá. Aliás, foi um chororô absurdo. Não houve nada lá em Quito para justificar aquela reclamação toda. Mas outra característica do dinizismo, além das faltinhas que ele tanto condenava, é pressionar a arbitragem. Pressiona o tempo todo. Ontem houve uma falta dura do Marcelo no Bruno Henrique, na lateral do campo, do lado do Fernando Diniz, e ele fez... Não. Eu falei, vai botar cara de pau, gente, falar que não foi falta, gente. Ele viu. Fica quieto, então. Foi uma rasteirona. Quer dizer, o tempo todo, cara, o Fernando Diniz virou um personagem na beira do campo que só reclama. O que houve com ele? Ele não era assim. Ele sempre foi um cara de temperamento mais forte e tal, mas é um cara inteligente, ele é um técnico que tem muitas qualidades, ele tenta fazer um jogo diferente da maioria dos treinadores. Eu sempre falo isso, sempre gostei muito disso, mas tá muito chato. Muito chato. E pressiona o tempo todo. Ué, o lance mesmo do gol anulado do Flamengo, o Fluminense inteiro pressionando e reclamando. É o tempo todo isso, mas sempre pressiona. Se você pegar Fluminense e LDU no Maracanã, primeiro tempo, o Fluminense tinha que vencer o jogo, fazer 2 gols. O jogo tá 0-0. O árbitro deu lá um X de acréscimo. Reclamaram que não teve acréscimo. Aí o Fluminense, segundo tempo, quando vai terminar o jogo, né, dá 2-0 o Fluminense. Aí ele deu 6 minutos, porque teve expulsão do John Kennedy, teve jogador saindo na maca, teve revisão do VAR, do lance do pênalti que deu o título ao Fluminense, teve uma série de interrupções. A arbitragem deu 6 minutos, que era um tempo bem razoável. Teve um jogador reserva que foi peitar o quarto árbitro, todo mundo reclamou, quer dizer, quando não dá acréscimo reclama, quando dá acréscimo reclama. E fica parecendo que assim, eu quero tudo que é conveniente para mim, isso não é legal. Isso não é legal. E na coletiva, de novo, ontem houve um momento, logo no começo, que ele começou a falar de alguém, que eu não sei quem é, algum colega da imprensa ou algum influencer, não sei, né, que acompanha o Fluminense. Porque ele fala, vem aqui depois fica criticando o engenheiro de obra pronta depois da derrota, aí quando vem aqui na coletiva faz pergunta bonitinha. Gente, se porventura, Fernando, o jornalista, o colega lá, criticar uma decisão sua, uma atuação do Fluminense, ele não vai chegar na coletiva e ser indelicado com você, vai fazer pergunta bonitinha, com educação como deve ser. Né? Isso não significa que ele seja covarde ou que... Nem sei de que eu estou falando, tá? Mas acho que é isso. Você critica quando você vai ali perante a pessoa, não vai ficar ali de uma forma arrogante, peitando o cara. Você faz a pergunta com educação, pergunta bonitinha. É isso que tem que fazer. Bonitinha no sentido de ser educado. Né? Agora, perguntas desconfortáveis, os jogadores reclamam. O André Beira do Campo não gostou da pergunta da repórter. A pergunta era pertinente, são 13 jogos sem ganhar um clássico, isso é muita coisa. Se o Fluminense estivesse na draga, a gente falava, o Fluminense está tão mal que não ganha nem clássico. Né? Mas não, o Fluminense está num grande momento da sua história, ganhou um grande título sonhado maior da sua história, que é o título sul-americano, a Libertadores. Ganhou agora a Recopa contra a LDU, que sempre foi uma asa negra para o Fluminense, um time que sempre vinha trazendo problemas, né, com 2 derrotas em finais. Então, achei que ontem teve assim, vários aspectos além do campo que foram bem estranhos. E o Fluminense está numa espécie de uma crise existencial ali. E acho que é a hora de rever alguns conceitos também, entendeu? Alguns conceitos, que virou essa coisa. Alguns tricolores, eu conheço alguns que veem o dinizismo como uma espécie de seita. Não, sabe, como se fosse, não é nada disso. Ele é só um treinador, um bom treinador. E que pode ser um técnico melhor ainda. Acho até que vai ser. Ele é um cara jovem, ele é um cara inteligente, já tem títulos e tudo mais. Mas não é, o dinizismo não vai mudar o futebol. E o Diniz não é o Cruyff, como o outro falou aí numa entrevista. Foi para a ESPN a entrevista, né? Até eu confundi, achei que tinha sido para o UOL, até corrigindo. Semana passada eu falei isso. A entrevista para a ESPN, o auxiliar do Diniz comparou ao Cruyff. Aí não dá, né, gente? Aí o pessoal está realmente perdendo o juízo, né? Agora, ô Mauro, até trazendo o Bruno e o Flávio também, eu concordo com tudo, a gente vai falar sobre as polêmicas ainda, o pênalti, o Diniz. Agora, sobre o fato do Tite, tá? Eu discordo de você nessa análise, porque eu acho que o Fluminense, querendo ou não, é um time perigoso, né? É o campeão da Libertadores, como a gente lembrou. É um time que virou aquele jogo contra o Flamengo, que era um Flamengo diferente. Você não acha que o Tite ali estava muito confortável? Que você falou, pô, mas poderia ter arriscado mais. Mas e se o Flamengo arrisca e leva o gol? Isso não é um ponto positivo. Isso não é um ponto positivo do Tite? Se o Flamengo arrisca e faz o gol. Seria maravilhoso. E depois faz mais um gol. Aí era lindo. Se faz outro gol. Mas então, será que era um jogo para ele buscar o risco? O Fluminense estava... Buscar o gol não é buscar o risco. O Flamengo buscou o gol no jogo passado, deveria ter feito mais gols. No primeiro tempo até buscou, né, em algumas situações. O segundo parou de jogar. No jogo passado, que foi 2-0, o primeiro gol custou a sair. O Flamengo perdeu um monte de gols. No primeiro tempo e também no segundo, quando estava até com o homem a mais depois. E o Flamengo não correu risco. Equilíbrio, é a palavra do Tite. Esse é o equilíbrio. Ontem não buscou equilíbrio. Ontem foi só muito mais se defender do que atacar. Equilíbrio. Defende bem, ataca bem. O outro Fla-Flu foi assim. O Flamengo criou situações, perdeu muitas chances e o Fluminense não chutou no gol.
Então, o Tite já mostrou que consegue isso. Por isso que eu não concordei muito com a postura. Porque, ó, o primeiro tempo, só pra eu lembrar, teve aquela cabeçada no primeiro minuto do Luiz Araújo, muito rápido. Sim. Que tem o cruzamento, ele sozinho, ele podia dominar. Sim, o Luiz Araújo faz várias escolhas erradas. Ele dá uma Eu cabeçada... acho que ele perder a posição pro Vitor Hugo ou Bruno Henrique é questão de tempo. Aí teve o gol do Pedro, que foi mal anulado. Aí teve o lance do Pedro, que ele faz um lindo lance, cruza, o Arrascaeta vai finalizar. O Manuel tirou. E tiram. Aí tem a defesa do Fábio. Sim. No lance do Pedro. Já são 4 lances. O primeiro tempo não foi ruim, na minha opinião. Não, aí depois para. Essa é a questão. Acho que no segundo tempo o time depois abriu mão. Teve o gol anulado, né? Que ainda foi na primeira etapa. No segundo tempo o Flamengo praticamente não buscou. Ele administrou. E eu acho que assim, o time do Flamengo já mostrou, o Tite já mostrou, que ele consegue ser seguro defensivamente, agredindo um pouco mais. Deixou muito a bola com o Fluminense. O Flamengo teve pouca posse de bola. Poderia ter jogado mais dentro do campo do Fluminense, pressionar a saída de bola do adversário. Apertar um pouco mais o Fluminense, até porque a defesa era toda remendada, gente. O Fluminense tinha 2 jogadores, especialmente o Martinelli, que até fisicamente, para ele é difícil jogar como zagueiro, porque por isso também que o Pedro se deu muito bem, que os confrontos corpo a corpo, ele vai levar desvantagem. Ele é um volante, é um jogador mais leve, é um jogador mais de passe, de condução de bola, não é um jogador para ficar no embate ali. Por que o zagueiro é grande? Porque o zagueiro vai ficar batendo de frente com um atacante adversário, tem que ter posição física, né? Se bem que no futebol carioca e brasileiro não existe contato físico, né? Contato físico é falta. Respirou fundo é falta, né? Tudo é falta, como a gente viu ontem mais uma vez. Então acho que faltou um pouquinho mais de ousadia. Eu acho que assim, é um jogo para o Tite refletir e entender o seguinte, cara, dá para fazer um pouco mais. Porque assim, eu não vou ficar citando nomes porque não se trata de desmerecer ninguém. Eu acho que cada clube tem, cada clube tem a sua característica. O Flamengo tem as dele. Eu acho que o processo até de conquista do torcedor passa por uma segurança que o torcedor está achando o máximo, o time não fica tomando gol, mas um pouquinho mais de sangue nos olhos, sabe? Eu acho que faltou um pouco disso ontem, porque tinha margem demais para isso. Dava para arriscar. E se ele ontem vai para cima do Fluminense e ganha o jogo, tinha tudo para ganhar, do jeito que o Fluminense estava, eu acho que ele teria saído do Maracanã muito mais festejado e conquistando de vez a torcida. Acho que tem esse outro aspecto também, que acho que o Tite deveria pensar um pouquinho nisso. Entender um pouco do que é o Flamengo. O Flamengo não é melhor do que o Corinthians ou do que outros clubes que ele trabalhou. O Flamengo é um grande como o Corinthians é grande. Cada um tem a sua peculiaridade. O Flamengo tem as dele. Então acho que o rubro-negro tem que entender o Tite, mas é bom o Tite entender um pouquinho de Flamengo também, sabe? Sacar um pouquinho como que as coisas funcionam. Não precisa ser igual o Jorge Jesus, não. Se fosse o velho ontem lá, o velho ia mandar o time pra cima pra meter 4. Não tem, você acha que tem dúvida disso? Não. O Fluminense, aquela defesa toda remendada, se fosse o JJ, ele ia botar o Flamengo para ir para cima do Fluminense e aproveitar todos os pontos fracos ali para ganhar de muito, porque o Jesus tem outro temperamento. Isso combina mais com o Flamengo, eu acho. Mas não dá para ter o Jesus, a outra passou, acabou. O Tite agora é outra realidade, é um ótimo técnico. Mas ele tem essa ambição. Ele percebe, 5-0 no Grêmio é isso, ele percebe fragilidade do adversário, tudo, cara. Ele põe o time dele para triturar, para amassar, não tem esse negócio. Eu gosto mais assim. Eu acho que o rubro-negro, em geral, gosta mais assim. Mundo, né? O Tite nunca vai ser isso. Mas ele pode dar uma temperadinha em jogos como o de ontem. Repito, se fosse assim, o 0-0 classifica, a derrota elimina, eu entendo. Porque, cara, o jogo está muito duro, muito parelho, eu não vou me arriscar. Eu vou no 0-0, eu vou classificar. Deu certo? Ok, beleza, tudo certo. Entendo, né? O time adversário é um time forte, no caso do Fluminense. Mas estava com a vantagem tão grande. E repito, nem zagueiro o Fluminense tinha no segundo tempo. Naquela hora ele tirou o Pedro, inclusive, né? Aí deixou o Bruno Henrique ali, depois aí botou o Vinha no lugar. Naquela hora, os caras oram para ele ter apertado mais o Fluminense. Com aquela defesa toda remendada, eu falei, agora eu vou dar um jogo. Sabe, ir para cima, vou meter um gol. Agora vou ganhar um jogo. E soltar o time mais. Mas, enfim, perfis, né?